O ano era 2006 e durante o exorcismo, o padre Francesco Bamonte ouviu o demônio gemer essas palavras. Pousou sobre ela. Precisamente uma sombra e não como um modo de dizer. Uma sombra que o homem não pode ver, para cumprir a transposição do filho para seu ventre. Depois do seu sim, aconteceu realmente que a sombra do Altíssimo pousou. Foi assim que entrou em seu ventre o Filho do Deus vivo. Esse vídeo que você vai assistir agora no meu canal traz o relato real e muito interessante de uma santa e de um demônio. Os dois contam com detalhes e em épocas diferentes como foi o nascimento do menino Jesus. O primeiro relato vem da beata Ana Catarina Emmerich, que recebeu de Deus a graça de ter essas visões lá pelo século XIX. Já o relato do demônio foi extraído de um exorcismo feito pelo padre exorcista Francesco Bamonte. E ele escreveu um livro chamado A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, onde ele conta tudo o que o demônio falou sobre a noite do Natal. Naquele dia, enquanto o padre rezava, ouviu-se de repente um forte grito na sala. O demônio começou a gritar com muita raiva sobre a anunciação da Virgem Maria. Quando aquele arcanjo chegou, ela não duvidou. Acreditou. Ela conhecia as Escrituras. Sabia quem tinha no ventre e guardava-o. Estava sempre em silêncio, com os olhos baixos, sorrindo. Tão bela. Exultava em espírito. O seu Senhor tinha-a escolhido. O seu Senhor desceu. Ela que o ama tanto. Um amor profundo. Um amor que se pode palpar de tão forte que é. Ele conta também, até imitando a voz de Nossa Senhora, que a maior preocupação dela era com São José. Ela ficava se perguntando qual seria a reação dele ao receber a notícia. Por outro lado, Nossa Senhora tinha tanta confiança em Deus que ela ficava dizendo que Deus ia cuidar daquilo e que São José iria compreender porque tinha um coração muito bom. Desse modo, segundo o demônio, nada conseguiu abalar a confiança dela nem tirar a sua paz. Uma paz que lá no inferno ele não tinha. Foi se encarnar em vós, o que de mais asqueroso e humilhante poderia fazer. Só nós sabemos a repugnância que sentimos quando ele entrou naquelas carnes. Ana Catarina viu outro detalhe muito interessante nessa visita de São Gabriel. Ela disse que quando o arcanjo se retirou do quarto de Nossa Senhora, uma serpente asquerosa se rastejou pela casa, procurando sutilmente entrar no quarto da Santíssima Virgem. São Gabriel pisou na cabeça desse monstro e a serpente uivou de uma forma que deu muito medo à beata. Vi depois o anjo desaparecer, e do rastro luminoso que se retirava para o céu, caíram sobre a Santíssima Virgem muitas rosas brancas fechadas, todas com uma folhinha verde. Foi pela meia-noite que vi esse mistério. Depois de algum tempo, Maria se levantou, colocou-se diante do pequeno altar de oração e rezou em pé. Foi pela manhã que se deitou para dormir. Santa Ana teve, por uma revelação de Deus, conhecimento de tudo. Concordando com o relato do exorcismo, Ana Catarina também viu que Nossa Senhora confiou que Deus daria um jeito de contar a São José. Ela estava tão feliz com aquela criança em seu ventre que ela não conseguia parar de louvar e bendizer a Deus. Vi a Santíssima Virgem com sua mãe, Santa Ana, fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos. Faltando poucos dias para o nascimento do menino Jesus, Ana Catarina teve outra visão com a Sagrada Família. José estava voltando de Jerusalém, para onde tinha levado os animais para o sacrifício. A 6 léguas de Nazaré, apareceu-lhe um anjo com o aviso de partir imediatamente com Maria para Belém. O anjo ordenou também que eles levassem um jumento para carregar Nossa Senhora e uma jumentinha livre, pois o animal mostraria o caminho certo. A jumenta, ora ficava para trás, ora corria para frente. Onde os caminhos divergiam, apresentava-se e tomava o caminho bom. Vi a Sagrada Família subir a Serra de Gilboa. Na noite seguinte, passaram por um vale muito frio. Maria disse: devemos descansar, não posso ir mais adiante. José arranjou-lhe um assento, debaixo de um terebinto. Ela pedia insistentemente a Deus que não a deixasse sofrer qualquer mal por causa do frio. Então foi envolvida por tanto calor, que sua mão aqueceu a de São José. A primeira coisa que São José fazia nos lugares onde eles paravam era arranjar um cantinho para acomodar Nossa Senhora para que ela pudesse descansar. José batia à porta, pedindo abrigo para a noite, mas o dono da casa lhe tratava grosseiramente. Em outra casa, também foram tratados com aspereza. O fim da viagem se tornava cada vez mais penosa para a Santíssima Virgem.
José entrou com ela em Belém, procurando, em vão, uma pousada logo nas primeiras casas. Havia muitos forasteiros na cidade. Continuaram assim, indo de rua em rua. Em algumas ruas, Maria ficava esperando enquanto São José ia de casa em casa, pedindo abrigo. Mas em vão. Às vezes, Nossa Senhora ficava esperando por muito tempo e sempre que São José voltava era o mesmo resultado. Tudo ocupado, ninguém tinha lugar para eles. Em outra parte de Belém, São José conduziu a Santíssima Virgem com jumentos para debaixo de uma árvore grande, enquanto continuava procurando hospedagem. Muita gente passou pela árvore, olhando para Maria. Maria era tão paciente, tão humilde e ainda tinha esperança. Mas, depois de esperar tanto, voltou José triste e abatido, pois nada arranjara. Foi a partir desse momento que São José se lembrou da região dos pastores e ele pensou que ali com certeza ele ia encontrar um abrigo. Assim saíram de Belém para uma colina situada no lado oriental da cidade, na qual havia uma gruta. A jumentinha veio-lhes ao encontro, pulando e brincando alegremente em roda. Então disse a Santíssima Virgem a São José: Vê, de certa é vontade de Deus que aqui fiquemos. José acendeu uma luz e entrou na caverna. Tirou algumas coisas de lá para arranjar um lugar para a esposa. Depois a levou para dentro, e ela se sentou no leito feito de mantas e trouxas de viagem. Deus mostrou à beata Ana Catarina que São José pediu perdão a Nossa Senhora, e ela viu que ele parecia bastante envergonhado pela hospedagem tão pobre. Maria Santíssima passou o dia seguinte, o sábado, na gruta, rezando e meditando com grande devoção. Depois, terminado o sábado, disse a São José que à meia-noite desse dia chegaria a hora do nascimento do seu filho. Enquanto Nossa Senhora se encontrava radiante, porque em poucas horas ela finalmente teria o Filho de Deus em seus braços, o demônio mal conseguia se conter de tanta fúria no inferno. E ele não podia fazer nada a não ser assistir a tudo na mais completa submissão a Deus. Quanto mais se aproximava o momento de Deus nascer aqui na terra, mais o inferno inteiro reclamava da sua infinita misericórdia. E o demônio vai dizer ao padre Francesco Bamonte que sua principal queixa da Imaculada Conceição era porque Deus não lhe permitia tocar num fio de cabelo dela. Tínhamos marcado a todos com o nosso selo, menos ela. Que afronta! Conceber sem pecado um de vós. Que afronta! A Imaculada é a maior afronta que o teu Deus nos poderia fazer. E depois, ele que encarna no vosso corpo feito de parasitas. Ela é só carne. Eu sou espírito puro. Ela mais alta do que eu? Não. Eu sou espírito. Ana Catarina Emerick relata também os minutos finais do nascimento de Jesus. Quando Maria disse ao esposo que o tempo estava próximo e que a deixasse e fosse rezar, José obedeceu. Ao sair, olhou para trás e viu agora a Santíssima Virgem rodeada de chamas. Toda a gruta estava iluminada por uma luz sobrenatural. Ela estava de joelhos, coberta de um vestido largo, sem cinto. À meia-noite, entrou em êxtase e elevou-se do solo. Tinha os braços cruzados no peito. Não vi mais o teto da gruta. Uma estrada de luz abria-se por cima dela até o mais alto céu, com crescente esplendor. Em êxtase, Maria olhava para baixo, adorando seu Deus, de quem agora era mãe e que jazia deitado na terra, diante dela. Viu nosso Salvador qual criancinha, deitado no tapete, diante dos joelhos de Maria. Depois de algum tempo, viu o menino mover-se e ouvi seu choro. Foi então que Maria voltou a si. Tomou a criancinha e, cobrindo-a com um pano, apertou-a ao peito. Assim se sentou, envolvendo-se com o filho no véu. Apareceram anjos prostrados em adoração diante do menino. Sobre esse momento exato em que Nossa Senhora sai do êxtase e encontra o filho, o demônio disse o seguinte: Não imaginais o espanto naqueles olhos com aquelas lágrimas que desciam, porque não compreendia como era possível que tivesse aquele menino nos braços. Como havia acontecido? Que espanto! Que amor! E cobria-o porque tinha frio, e beijava-o. Ana Catarina relata que cerca de 1 hora depois, Nossa Senhora chamou São José para conhecer o filho. E quando ele chegou perto da criança, ele ficou de joelhos e abaixou a cabeça. São José não se sentia digno de segurar o Senhor nos braços. Só depois que Nossa Senhora insistiu, foi que ele estendeu as mãos e apertou a criança contra o seu coração. Nessa hora, ele começou a chorar de alegria. A Santíssima Virgem envolveu então o menino em panos e deitou-o numa manjedoura, cheia de junco, ervas finas e coberta com uma manta. A manjedoura estava ao lado direito, na entrada da gruta.
Os santos pais passaram a noite cantando salmos para o menino deitado no presépio. E assim aconteceu a noite mais bonita que a terra já viu. O demônio relatou ao exorcista Francesco Bamonte que a grandeza dessa noite começou com o nascimento de Maria, que quando ela nasceu o universo parou. Só que ninguém percebeu, apenas o inferno sabia quem era aquela menina que havia nascido e o seu papel no mundo. Bastaria que compreendesseis que o amor moveu tudo. Bastaria que compreendesseis, para eu ser destruído. Bastaria que cada homem compreendesse 1% do amor que move aquele a vir à terra, e eu estaria vencido, porque é tão grande que nem sequer o imaginais. E eu sofro por isso, porque ele vos ama. A outra confissão incrível do demônio, onde ele explica por que sua fúria contra Jesus. Diversas vezes ele até vai chamá-lo de Nazareno, e a sua intenção é bastante clara, rebaixar a natureza humana de Cristo. E tem duas coisas que ele tenta afastar o cristão a qualquer custo. O motivo é bem simples, porque essas duas coisas ligam o mistério da nossa salvação, a Eucaristia e a devoção pela Santíssima Virgem. Quando celebrais aquilo a que chamais de missa, ela está com ele. São inseparáveis. Não sabeis até que ponto invocá-la significa invocá-lo. Ele a levou consigo durante toda a vida, no corpo e sangue do Filho ao corpo e sangue da Mãe. Não podia ser de outro modo, pois formou-se nela. Ele nasceu dela, e ela nasceu dele. Nunca estiveram divididos. Antes de o conceber, ele já estava nela. Antes de nascer, ela já estava nele. Ele trazia em si a carne daquela mulher. E não podemos nada contra ela.